Olá, muito boa noite a todos, um cordial boa noite a todos que nos acompanham nesse webinário da Pastoral da Ubra. Eu sou o pastor Elton, capelão do Willis Ubra, de Tumbiara, Goiás, e quero dizer a todos que é um prazer estar com vocês nesta noite. Nós contamos aqui com a audiência de pessoas do Brasil todo, e isso é um motivo de muita alegria para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Procurando contribuir com o crescimento pessoal e acadêmico de pessoas do Brasil afora, e buscando fazer bom uso da tecnologia que nos permite estar conectados, mesmo estando a quilômetros de distância uns dos outros, as capelanias das escolas e unidades de ensino superior da UBRA de todo o Brasil se uniram para promover uma série de webinários que nos convidam a refletir sobre a fé e religiosidade. No encontro de hoje, nós temos o tema Pluralidade, Convivência e Pensionamentos, uma introdução à paisagem religiosa contemporânea. Eu vou soltar uns vídeos e já nós começamos aí o nosso debate. Bom, quero falar um pouquinho a todos vocês sobre a UBRA. Essa é a palestra, então, que nós temos alguns convidados, o professor e doutor em História, Robson Rodrigues Gomes Filho, também a minha pessoa, Elton Rosso, e o professor doutor em Sociologia das Práticas e Representações Sociais, João Paulo de Paula Silveira. Também dizer a todos que as rematrículas 2020/2 da UBRA estão abertas, chamamos todos para fazerem as suas matrículas. Também dizer que a UBRA está com mensalidades menores e ela aderiu ao Google for Education e tem um ambiente, uma plataforma de aula que é acessível, interativa e responsiva. Também quero falar para vocês de que a UBRA tem cerca de 30 cursos de graduação, cerca de 14 cursos de pós-graduação, lato sensu, nas áreas de ciências sociais, negócios e direito, ciências, matemática e computação, educação, engenharia, de produção e construção, saúde e bem-estar social. Para ver os cursos, acesse esses cursos de pós-graduação, acesse ubra.br/pós. Também temos 14 cursos de extensão gratuitos nas áreas de ciências sociais, negócios e direito, ciências, engenharia de produção e construção, humanidades e arte. E breve, em agosto, teremos mais 20 cursos gratuitos. Acesse aí www.ubra.br/extensão/curso, e aí você terá essas informações. Muito bem. E aí, mostrando para vocês 2 novos cursos. Só um minutinho. 2 novos cursos que estão sendo lançados, então, curso de Gestão da Tecnologia da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Muito bem, legal. Bom, meus queridos, nesse momento eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Eu quero dizer aos 2 professores que para mim é um privilégio, uma honra, é uma alegria muito grande tê-los nessa live, nesse momento, nessa mesa redonda de debate e ouvirmos sobre esse assunto. O primeiro deles, Robson Rodrigues Gomes Filho, como anunciei antes, fazer uma breve descrição do seu currículo. Possui graduação pela Universidade Estadual de Goiás,
Também mestrado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutorado em História em regime de dupla titulação pela Universidade Federal Fluminense e pela Universidade aqui da Alemanha, que não vou me arriscar a dizer o nome, né, para não falar errado, né? É professor efetivo do curso de História e do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Goiás. Certo. E eu vi aqui também que recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado em 2019, né? Então é uma honra, um privilégio ter aqui conosco. Também o professor João Paulo de Paula Silveira, doutor em Sociologia das Práticas e Representações Sociais pela Universidade Federal de Goiás, possui graduação em História pela Universidade Federal de Goiás e mestrado em História também pela Universidade Federal de Goiás. Possui experiência em Sociologia das Religiões, com ênfase em novos movimentos religiosos e espiritualidade contemporâneos. E uma experiência na área de História, com ênfase na História das Religiões. Muito bem. Como eu disse antes, é um prazer, um privilégio tê-los aqui conosco nesse momento. Eu vou passar a palavra para vocês para dizer um oi, uma boa noite para o pessoal, se apresentar, comentar alguma coisa, certo? Pode ser o JP primeiro? Tanto faz. Boa noite, tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu gostaria de manifestar o meu contentamento em poder dividir esse espaço com o colega Elton e com o colega Robson. E a gente já vem desenvolvendo conversações ao longo dos últimos meses e é um ótimo momento para ampliar esse horizonte reflexivo e incluir mais pessoas nesse contexto de discussão a respeito de um objeto tão interessante e controverso que são as religiões. Boa noite a todos, boa noite, Elton, boa noite, JP. Quero dizer que é uma grande alegria para mim também estar dividindo esse espaço com vocês. O Elton, que é nosso aluno do programa de pós-graduação em História da UEG, o JP, que é meu colega, também professor da UEG, professor também do programa de pós-graduação em História, com quem a gente já tem uma amizade aí de longa data, né, JP, discutindo religião, discutindo temas que nos são caros. O Elton, desde o ano passado, também foi nosso aluno de disciplina como aluno especial do programa de pós-graduação em História, e a gente vem discutindo desde o ano passado assuntos muito interessantes e tem construído também essa amizade que nos trouxe essa noite de hoje. Agradeço à UBRA pelo espaço que concede a gente essa noite também, a UBRA que me concedeu um espaço também o ano passado, me convidou para fazer uma fala, então é uma universidade pela qual eu tenho muito carinho, né, tanto o Elton e todos os outros demais membros da UBRA que têm sempre acolhido a gente e proporcionado esses espaços tão bacanas para discussão. Muito boa noite a todos e desejo que todos tenham uma excelente noite de discussões, de debates e de aprendizados. Muito bem, obrigado, professor JP e Robson. Bom, o tema do nosso debate de hoje, então, repetindo, é pluralidade, convivência e tensionamentos. Uma introdução à paisagem religiosa contemporânea. E eu estava olhando novamente o título, e aí fiquei refletindo sobre uma palavra aqui, JP, uma introdução. Então, quer dizer que nós vamos continuar, vamos fazer um novo debate, quem sabe daqui uns dias, né? Hoje é só a introdução. Pode ser. Então, vamos lá. Bom, só para provocar o debate, nós pensarmos um pouco junto, havia um ditado um tempo atrás que dizia que política, religião e futebol não se discute, né? E aí, se discute ou não? Uma outra coisa também é estudar as religiões, não é somente objeto de estudo para religiosos e teólogos. Nós sabemos, já falando alguma coisa, que não faz parte de objeto de estudo somente de teólogos e religiosos, né? A própria história das religiões, né, ela se ocupa disso, como ciência, sociólogos, antropólogos, né? Então, muitos têm as religiões como objeto de estudo e de interesse.
E só para introduzir também o debate, e aí já passo a palavra para o professor JP, olhando um livro de Pierre Sanches, Religião, Cultura e Identidades, ele diz, na conclusão do primeiro capítulo, e ele cita um livro recente de Menezes e Teixeira, e ele diz o seguinte, analisando as religiões no Brasil, rupturas e continuidades é o subtítulo. Rupturas, aspectos novos que chegam a caracterizar uma mudança de civilização. A emergência central do indivíduo, a importância da emoção, a progressiva desinstitucionalização da experiência religiosa, o pluralismo das instituições, ou no seu interior, ou até no âmago das subjetividades. O trânsito e a circulação entre instâncias, um novo esoterismo, uma nova neomística, a destradicionalização da própria espontaneidade, a multiplicação dos religiosos sem religião. De certa forma, aí o Pierre Sanches fala bastante aí, do nosso contexto, né, da contemporaneidade e a religião, certo? JP, é com você. Ótimo. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Acho que eu vou começar respondendo a sua pergunta a respeito de história, perdão, de religião, futebol e política. Na verdade, toda experiência humana é passível de problematização, né? Inclusive futebol, né? Então, discutir a experiência humana em sua totalidade, seja diacronicamente ou sincronicamente, é aquilo que as disciplinas que nós chamamos de humanidades ou ciências humanas fazem, né? Não há bloqueio para isso, né? Bom, e logo mais eu respondo a segunda pergunta da parte da teologia. A fala que eu preparei, de certa forma, diz respeito àquilo que Robson, eu e outros colegas do programa de pós-graduação em História, na nossa linha, a respeito de religião, discutimos regularmente. De maneira que o que eu apresento para vocês é um pouco de minhas leituras, de meu entendimento, de minha experiência em relação ao objeto religioso, né? Para que eu faça isso da melhor forma possível, eu gostaria de começar com o que eu estou chamando aqui de direcionamentos interpretativos. E aqui eu coloquei uma foto do lado. O rapaz, o senhor barbudo, não sou eu, tá? Esse é um padre salesiano de origem belga que atuou aqui na região de Iporá, de onde eu falo agora, na década de 40 e 50, né? Eu achei interessante usar a imagem dele, porque a imagem dele se parece muito com a imagem que hoje nós temos do hippie ou algo do tipo. Mas esse direcionamento interpretativo que eu estou mencionando é justamente o aspecto, digamos assim, que sustenta a interpretação que eu tenho feito ao longo dos últimos anos do fenômeno religioso, né? Esse direcionamento, ele situa o meu entendimento a respeito das religiões. Trata-se de uma ferramenta reflexiva e interpretativa que desenvolvi a partir do diálogo, sobretudo entre história e sociologia. Aqui, nessa discussão, esse direcionamento irá orientar tanto o horizonte histórico como sociológico que eu pretendo desenvolver. Claro que, como se trata de um apanhado bastante geral, né, como sugere o título do slide, é necessário considerar que algumas especificidades da realidade religiosa não serão satisfatoriamente contempladas. No fundo, o que eu vou fazer é uma espécie de voo condoreiro a respeito da realidade das religiões no mundo contemporâneo, ou, como eu prefiro, a paisagem religiosa contemporânea. Vamos lá. O primeiro ponto que precisa ser destacado é que as religiões são, para as ciências humanas, um empreendimento humano ou um empreendimento social, né, que tem por propósito organizar e significar a realidade. As religiões para a história e para a sociologia, de maneira geral, estruturam o mundo, tornam o mundo habitável, torna a vida possuidora de sentido,
Elas organizam, portanto, a experiência das pessoas, do homem e da mulher. E, naturalmente, as religiões são influenciadas por outras experiências sociais, por outras realidades sociais. A gente vai desenvolver isso mais à frente, logo mais, mas é fundamental, pelo menos do meu ponto de vista, e não sei se o professor Robson vai concordar comigo na fala dele, mas, enfim, é fundamental pensarmos a religião em sua dimensão propriamente histórica e social, no sentido de que a religião não está descarnada do tecido da experiência social como um todo. Pensar a religião nesse sentido significa considerá-la parte do tecido social, considerá-la influenciada por esse tecido social. Essa leitura ela é importante porque ela diferencia aquilo que nós fazemos na história, na sociologia, na antropologia, daquilo que regularmente é feito pelos religiosos. E aqui, Elton, a gente acaba voltando para a segunda pergunta, né, a segunda provocação que você fez. Enquanto as ciências humanas pensam a religião como empreendimento humano, né, como empreendimento social, o mundo religioso, os sujeitos religiosos, tendem a pensar, portanto, na sua religião como verdade revelada, né? Então, esse é o primeiro ponto, e talvez o ponto mais inegociável da reflexão que nós desenvolvemos nas ciências humanas. Um segundo ponto que também orienta, né, a reflexão sobre as religiões é aquilo que nós chamamos de agnosticismo metodológico, né? Autores consagrados no Brasil, como o professor da Mata e o professor holandês Wouter Hanegraaff, usam a expressão agnosticismo metodológico para se referir à postura do pesquisador e da pesquisadora diante do objeto religioso. Em linhas gerais, o agnosticismo metodológico significa aquela postura em que o pesquisador não está preocupado em validar ou invalidar a verdade religiosa do fiel. Ou seja, quando eu faço minhas pesquisas, como o Robson faz a sua pesquisa, quando, enfim, nós estudamos as religiões, a nossa preocupação, e esse é um procedimento metodológico fundamental, é pensar a religião sem avaliar se aquilo que as pessoas acreditam é verdade ou não é verdade. Percebe? Então, essa é a posição que nós chamamos de agnosticismo metodológico. O pesquisador, seja pela história, seja pela antropologia, seja pela sociologia ou pelas ciências da religião, não está preocupado em concordar ou reprovar os conteúdos de fé do grupo religioso pesquisado. Ainda no sentido das orientações gerais, é importante que todo pesquisador e toda pesquisadora, ao lidar com o fenômeno religioso, tenha em mente que esse fenômeno ele é intrinsecamente plural, né? É sempre importante ter isso em mente a fim de evitar reducionismos sobre os quais eu ainda vou voltar a falar. O senso comum, por exemplo, pensa evangélicos, muçulmanos, católicos e espíritas como se fossem grupos homogêneos, realidades religiosas homogêneas. E nós sabemos que isso não é verdade. As religiões são sempre diversas, inclusive internamente. Essa diferença ela pode ser de doutrina, ela pode ser de organização institucional, mas ela também está relacionada aos vários lugares sociais dos sujeitos que fazem parte de uma determinada religião. Você pode pegar uma instituição como, por exemplo, a Assembleia de Deus hoje, ou a Igreja Católica, e você irá perceber que o tipo de cristianismo que é vivenciado, que é praticado pelas pessoas, é refratado pelo lugar social que essas pessoas ocupam. Entende? A diversidade está relacionada não apenas aos conteúdos da fé, ela está relacionada também ao lugar social do sujeito que vive aquela experiência religiosa, aquele lugar religioso, aquela vivência religiosa. Em outras palavras, é fundamental considerar que a realidade religiosa, ou mesmo um grupo religioso, ele não é homogêneo. Esse é um procedimento metodológico que eu julgo muito importante. E, por fim, isso eu acrescentei por último, quando eu estava elaborando a minha fala, eu acredito que
Quando você decide, como eu decidi, quando o Robson decidiu estudar as religiões, é importante desenvolver, cultivar certa leitura, digamos assim, mais simpática do mundo religioso, né? Me parece um caminho reflexivo interessante. Quando eu digo simpático, eu estou falando que é fundamental interpretar o objeto religioso em sua pluralidade de manifestações a partir de um olhar distinto daquele que pensa as religiões exclusivamente como realidades obscuras ou como realidades, digamos assim, de alienação dos sujeitos. Percebe? Então, uma posição simpática em relação ao fenômeno religioso significa superar o lugar comum que entende que religião igual obscurantismo, religião igual alienação, ou religião igual a ópio, né? Isso também é um procedimento que eu tenho adotado ao longo da minha vivência como modesto pesquisador das religiões. Bom, isso tudo que eu mencionei agora serve como uma espécie de preâmbulo, né, que, de certa forma, irá dialogar com o entendimento que eu tenho a respeito das características da paisagem religiosa. Tudo bem? Quando eu falo em paisagem religiosa moderna, a primeira coisa que nos aparece na cabeça é como essa paisagem religiosa apareceu, como ela surgiu, da onde ela vem. Olha, essa pergunta ela é muito comum para quem está começando a discutir as religiões de maneira geral. Eu digo comum pelo seguinte: via de regra, as pessoas imaginam que as religiões, elas são, digamos, experiências quase que iguais, independente do recorte histórico, do lugar histórico que nós estamos falando. É comum que você encontre sujeitos que estão começando a discutir as religiões, que acham que, no fundo, existe uma essência religiosa ahistórica, partilhada por egípcios no mundo antigo, ou partilhada por xamãs da Sibéria, ou partilhados por sujeitos do mundo contemporâneo. Na verdade, não, tá? Aqui o que nós estamos chamando de paisagem religiosa moderna é a realidade religiosa vigente a partir do século XVII, ela começa a aparecer, século XVI, século XVII, na verdade, mas cuja maturidade é alcançada na transição do século XIX, século XX e agora no século XXI. Essa é a paisagem religiosa contemporânea ou moderna que é possuidora de especificidades, que é possuidora de características históricas, né, que a distinguem de outras paisagens religiosas, de outros contextos. O Robson, mais do que eu, e mais do que por ser historiador, né, por estar envolvido com a história para valer, mais profundidade, sabe que é impossível pensarmos a religião sem considerarmos a sua historicidade. Mas, enfim, essa paisagem religiosa, quando ela surgiu, né, da onde ela vem e como ela se comporta. Eu construí um slide com uma espécie de linha do tempo, aliás, não é a linha do tempo, né, uma linha especificando cada aspecto do mundo moderno, a fim de que seja possível compreender um pouco a respeito da origem dessa paisagem religiosa. Eu comecei com a Reforma Protestante. Por que a Reforma? Porque a Reforma foi aquele momento de quebra do monopólio religioso católico. A partir daquele momento, a esfera religiosa, primeiramente no mundo europeu, mas depois no restante do Ocidente geográfico, começa a se tornar cada vez mais plural. A Reforma, ela quebrou o monopólio católico e estabeleceu um tipo de pluralização, inicialmente no mundo cristão, e essa pluralização ela vai seguir adiante, vai alcançar outros grupos religiosos até chegar no mundo em que nós vivemos. Aliás, nesse sentido, uma característica marcante da contemporaneidade, da paisagem religiosa contemporânea, é justamente a pluralidade de caminhos religiosos. Aqui cabe um parênteses interessante. Com isso, não estou dizendo que o cristianismo só se tornou de fato plural depois da Reforma. Havia pluralidade, né? O cristianismo
da Europa Ocidental não era exatamente o mesmo cristianismo da parte oriental, da Igreja Ortodoxa, ou do norte da África, entende? Mas esse monopólio, essa pluralidade religiosa, a pluralização da paisagem religiosa, ela vai acontecer de fato, de maneira mais profunda, depois da Reforma. O segundo ponto, para a gente compreender essa realidade, é o que aconteceu no âmbito da esfera política. A partir do momento que surgiu a monarquia centralizada, dita absolutista, o Ocidente conheceu a autonomia do poder político em relação à religião. Se antes a religião tinha influência significativa sobre o mundo da política, daí em diante, gradativamente, o mundo político vai se tornando cada vez mais autônomo em relação à religião. No âmbito econômico, e talvez essa seja a parte mais interessante, pelo menos ultimamente é o que anda mais me interessando, no âmbito econômico, o que nós observamos é que o capitalismo criou, a partir dos séculos XVI e XVII, uma outra realidade, uma realidade econômica, cada vez mais livre de constrangimentos extraeconômicos, inclusive o constrangimento religioso. Ou seja, a esfera econômica do mundo capitalista, que surge lá na aurora da modernidade e que vai se desenvolvendo século após século, né, século após século, essa esfera religiosa cria uma realidade econômica que é cada vez menos influenciada pelos valores religiosos. Se no passado, no mundo tradicional, numa época em que a realidade era um pouco mais redonda, a realidade era um pouco mais, digamos assim, inteira, a religião tinha uma influência significativa no mundo da economia, a partir da modernidade, a esfera econômica se torna autônoma em relação à religião. E, por fim, a esfera intelectual. Dois eventos marcantes, a Revolução Científica e, mais tarde, o Iluminismo, provocaram aquilo que Max Weber chamou de desencantamento do mundo. Ou seja, as explicações religiosas da realidade perderam espaço para explicações científicas da realidade. E é por isso que houve esse desencantamento, entende? Uma nova forma de perceber a realidade a partir daquilo que a ciência estabelecia, acabou fazendo com que o entendimento de mundo religioso perdesse o lugar de prestígio que possuía durante o período que nós vulgarmente chamamos de mundo tradicional. Em seu conjunto, esses eventos que eu mencionei foram responsáveis por separar as esferas sociais da influência religiosa. Se no mundo tradicional a religião estava presente nessas atividades todas, na atividade intelectual, na atividade econômica, na atividade política, a partir do mundo que nós chamamos de mundo moderno, a religião se torna apenas mais uma esfera entre outras esferas. Tudo bem? É assim que a modernidade religiosa aparece. É claro que ela não aparece de forma acabada, como estou falando aqui agora. Ela aparece e vai se consolidando, vai amadurecendo, vai crescendo gradativamente. Com o tempo, essa pluralidade religiosa que nós mencionamos, ela vai se espacializar globalmente. Né? Na medida, inclusive, que o capitalismo começa a derreter uma série de fronteiras comunitárias que existiam em outros cantos do mundo não europeu, a religião começa também a circular globalmente. Não é só o capital que vai circular globalmente, a religião também vai circular globalmente. Bom, isso foi uma apreensão histórica bastante breve, diga-se de passagem, mas podemos entrar, então, podemos pensar essa modernidade religiosa a partir de um horizonte sociológico, né? Eu acredito que pensar a relação entre religiões no plural, na verdade, e modernidade, exige que nós tenhamos atenção para certos, digamos, paradoxos ou ambiguidades. Na verdade, eu acredito que a relação entre religião e modernidade é essencialmente ambígua.
nós vamos encontrar posturas diversas de negação, de afirmação da modernidade, dependendo do grupo religioso, dependendo do lugar, o grupo que nós pesquisamos, na verdade. Bom, então, aceitando a ideia de que a religião ela possui historicidade, no mundo moderno, a relação entre a religião e o restante das esferas sociais é uma relação ambígua, é uma relação repleta de paradoxos. Se de um lado a religião vai, se de um lado o mundo moderno vai ofertar para a religião novos meios de persuasão, novos instrumentos de comunicação, por outro, a modernidade vai ofertar desafios para a religião. Na medida em que uma série de valores competem com a religião, na medida em que uma série de possibilidades de vida, de arranjos de vida, de scripts de vida aparecem e que esses arranjos nem sempre vão prescindir da religiosidade. Em virtude disso, uma realidade cada vez mais plural se estabelece. Uma pluralidade que nem sempre é interpretada positivamente por religiosos ou por grupos religiosos. Aquilo que nós genericamente chamamos de fundamentalismo é justamente uma negação radical da pluralidade de caminhos religiosos do mundo contemporâneo. Tá? É importante não confundir, inclusive, fundamentalismo religioso com conservadorismo. Ambos são passadistas, ambos olham para o passado a fim de encontrarem alguma resposta para suas vidas. Contudo, o fundamentalismo ele tem uma pretensão mais belicosa. O fundamentalismo ele pretende, no fundo, quase que utopicamente, ou melhor, distopicamente, retornar àquela realidade pré-moderna de inteireza sobre a qual nós discutimos anteriormente. Um outro ponto fundamental para pensarmos essa questão das ambiguidades é que no mundo moderno, né, no mundo contemporâneo, acontece aquilo que a socióloga francesa Danielle Léger chamou de individuação da fé. Ou seja, numa realidade cada vez mais plural, os sujeitos tendem a não herdar a confissão de seus familiares. Ao invés disso, eles irão, a partir das suas experiências, escolher os seus caminhos religiosos. Ou, de repente, não escolher caminho religioso algum. Percebe? A modernidade, ela pluraliza os caminhos religiosos. E, ao fazer isso, ela acaba investindo o indivíduo da condição de ator da sua experiência, da sua caminhada religiosa. No mundo tradicional, acontecia justamente o oposto, ou seja, no mundo pré-moderno, dito pré-moderno, a religião ela era herdada, né? Você herdava a religião de seus antepassados. Esse é um ponto muito destacado pelos trabalhos tanto da Danielle Léger como também pelo Peter Berger, né? O Berger chama isso de imperativo, primeiro chamava de imperativo herético, depois de imperativo voluntário, ou seja, você escolhe o seu caminho religioso. Ainda pensando nesse sentido, pensando na realidade religiosa do mundo contemporâneo, é importante não perder de vista também uma palavra que aparece regularmente nas discussões. Refiro-me à secularização. A secularização, ela, a miúde, é pensada de uma maneira bastante, digamos assim, simplista, né? O Robson e eu, inclusive, chegamos a gravar um episódio do nosso podcast a respeito desse tema, né? A respeito do tema da secularização. Ora, ao invés de pensarmos a secularização, como alguns pensaram no passado, como o fim da religião, é fundamental pensarmos a secularização como desregulamentação do campo religioso. E é essa justamente a realidade do mundo contemporâneo quando pensamos em sua paisagem religiosa. Ou seja, a paisagem religiosa na modernidade, em sua fase tardia, que é o período que nós vivemos agora,
ela é a mais desregulamentada, ela não possui o mesmo tipo de, digamos, inexiste um mecanismo capaz de regulamentar de forma incisiva a vida religiosa, na medida em que existe uma pluralidade de caminhos, né? Então, isso é um ponto fundamental. A modernidade religiosa, o mundo contemporâneo, ele é secular não porque a religião não tem influência, ele é secular porque não existe nenhuma força religiosa capaz de regulamentar as escolhas dos indivíduos em matéria de fé. Um outro ponto interessante dessa paisagem religiosa contemporânea é aquilo que, aqui no slide, eu chamei de resistência ao espaço vazio e sem forma. Espaço vazio e sem forma é parte da fraseologia do Walter Benjamin, lá nas teses da história. O espaço vazio e sem forma é, para o Benjamin, o espaço propriamente, a realidade propriamente do capitalismo, né? A realidade onde o valor de troca se impõe. Frequentemente, as religiões no mundo contemporâneo, e eu mencionei duas tendências, a teologia da libertação e as eco-espiritualidades, elas resistem a esse aspecto da modernidade. Esses grupos religiosos resistem ao aspecto da modernidade que está associado fundamentalmente ao valor de troca, fundamentalmente ao capitalismo. É interessante isso, Robson, porque se você pega os trabalhos, por exemplo, da A.V. Ledger e, sobretudo, do Berger, quando eles pensam a modernidade, eles ignoram elementos de natureza, digamos, econômica, ou relações de poder, ou formas de exploração. Entende? E o que eu estou enfatizando aqui é que, a miúde, nós encontramos grupos religiosos, os que eu mencionei, sobretudo, que possuem uma postura distinta, possuem uma postura de resistência a esse espaço vazio e sem forma, resistência aos valores de mercado, aos valores de troca, né? Por outro lado, também você vai encontrar aquelas que estão alinhadas a esses valores. Por exemplo, o neopentecostalismo e sua teologia da prosperidade. Percebe? Tudo isso, essa amplitude de coisas que eu estou tentando sintetizar, revela um pouco das ambiguidades, dos paradoxos, né, que atravessam o mundo religioso contemporâneo. Aliás, como eu mencionei a Danielle Verger, eu trouxe uma pequena citação, eu não vou nem lê-la, mas só sintetizá-la. Essa socióloga francesa, ela entende que a modernidade secularizada, ao invés de acabar com a religião, ou ao invés de criar uma realidade em que a religião é inexpressiva, ela, na verdade, gera uma outra situação em que a religião, ela continua sendo, estando presente, ela continua válida na vida das pessoas. Por quê? Porque, de um lado, a modernidade, ela estabelece a utopia, um horizonte de expectativa de realização. Do outro lado, essa mesma modernidade produz opacidade. Por quê? Porque esses projetos utópicos, eles são criticados, eles não conseguem, eles não são alcançados, eles são, hoje, sobretudo, percebidos como realidades impossíveis de serem vividas. Na medida em que a modernidade não consegue responder, portanto, às lacunas que ela mesma produz, ela acaba criando condições para que as religiões continuem importantes na vida das pessoas. Em outras palavras, a modernidade ela produz esperança e incerteza simultaneamente. E é nesse sentido que a religião ela continua presente na vida das pessoas, sobretudo quando se trata das incertezas. Bom, eu estou tentando sintetizar para uma quantidade imensa de coisa, diga de passagem, mas existem também alguns riscos, né, que ao longo da minha caminhada eu encontrei quando se trata de interpretar sociologicamente as religiões. Veja, eu listei alguns desses riscos, né? De certa forma, eu já mencionei anteriormente alguns deles e agora eu tenho condições de ampliar um pouco a reflexão. O primeiro risco para nós pensarmos a paisagem religiosa contemporânea, né,
é o que eu estou chamando aqui de perspectiva eurocêntrica. É muito comum, ao pensarmos as religiões, o uso de conceitos e categorias e mesmo teorias forjadas inicialmente para a realidade religiosa europeia. Isso acontece, por exemplo, com a teoria da secularização em sua forma antiga e dura. Ora, essa teoria da secularização no passado, ela entendia que o mundo iria experimentar a mesma coisa que a Europa experimentou. A Europa experimentou um processo de desencantamento do mundo, um processo de secularização, e acreditava-se que o restante do mundo seguiria esse mesmo caminho na medida em que outras partes também se desenvolvessem economicamente. Olha, essa ideia não se confirmou. Por exemplo, os Estados Unidos hoje é uma potência econômica e é ainda bastante religioso. A mesma coisa acontece com o Japão, né, que também é uma potência econômica e continua religioso. Isso é interessante porque todas as vezes, no início eu não pensava dessa maneira, né? Quando eu comecei a discutir religião, minha leitura não era uma leitura, digamos, nuançada, era eurocêntrica. Mas é interessante porque, a partir do momento que eu assumo que a teoria da secularização, em sua forma dura, pelo menos, ela é eurocêntrica, eu abro o meu horizonte reflexivo para pensar especificidades religiosas não europeias. Isso também é uma coisa interessante de se fazer, é um risco que a gente tem que evitar, né? Essa perspectiva eurocêntrica que frequentemente determina o nosso entendimento a respeito da religião fora da Europa. O próprio conceito de religião, diga de passagem, né? A própria ideia que nós temos de religião foi forjada, como lembra o Sérgio da Mata, em contexto europeu, em contexto cristão. Um outro risco que nós corremos é o que eu estou chamando de religiosidade descarnada. Ora, essa religiosidade descarnada é um risco no sentido de que se trata de um tipo de interpretação que nós fazemos das religiões que não considera a relação das religiões com outras esferas sociais. Não considera como outras esferas sociais influenciam a dinâmica religiosa. Descarnada, no sentido de que a religião estaria, de certa forma, divorciada do restante da realidade humana. Essa é uma leitura idealista das religiões que, como eu entendo, não explica muita coisa. Tá? É um risco que, acredito, é fundamental ser superado para pensarmos a paisagem religiosa contemporânea. Não só contemporânea, mas de maneira geral. Um segundo risco muito recorrente, que também eu mencionei por cima anteriormente, é a tentação de uniformizar, né? Especialmente agora, nas discussões que eu acompanho nas redes sociais, por exemplo, sobretudo sobre evangélicos, é muito comum você observar um tratamento uniformizador que é dado aos evangélicos, como se fosse um grupo homogêneo, né? Como se não fosse um grupo constituído por pessoas de lugares sociais, de classes sociais distintas, né? Como eu mencionei, a partir de um antropólogo americano chamado Jack David Eller, as religiões, elas são refratadas pelo lugar social dos indivíduos, são refratadas pelo gênero, são refratadas pela orientação sexual, são refratadas pela faixa etária. Então, aquela mesma comunidade religiosa, né, aquele mesmo grupo religioso, ele, ainda que possua elementos comuns que sustentam a ideia da comunidade, possuem diferenças significativas, que nem sempre são observadas quando você acompanha esses debates nas redes sociais a respeito das religiões. Isso é um risco que todo mundo que analisa as religiões no mundo contemporâneo corre, a de uniformização. Um outro risco, o risco final, está relacionado também ao nosso lugar religioso. O nosso lugar religioso, nosso lugar tradicional,
é aquele que nos faz pensar a religião exclusivamente a partir do modelo da eclésia, a partir do modelo institucional. E, em virtude disso, nós, de certa forma, não cultivamos, digamos, a sensibilidade para perceber outras posturas religiosas mais autônomas, mais individuais, mais errantes, ou seja, é muito comum que avaliemos a experiência religiosa dos outros ou dos outros povos a partir do nosso lugar religioso. Isso também é um impeditivo para pensarmos o universo religioso contemporâneo como um todo. Em especial, pensarmos a modernidade, a paisagem religiosa moderna, que, como eu mencionei anteriormente, é bastante plural. Bom, meu tempo está tranquilo aí? Como eu não estou vendo meus colegas, eu estou aqui falando, deixa eu falando até amanhã cedo. Tá tranquilo, pode continuar. Tá bom de ouvir aí. Está ouvindo bem, né? Já vamos reagir com você. Olha só, a título de conclusão, aliás, eu tinha pensado a conclusão em duas partes. Uma delas era a citação da fala do Pierre Sanchi, mas como você a fez, eu só vou ficar com a parte que eu mencionei. A título de conclusão, eu gostaria de observar o seguinte, tá? Sintetizando um pouco daquilo que eu falei. A paisagem religiosa na modernidade é complexa, é contraditória, é cheia de permanências e mudanças, de novos caminhos, de esforços de retradicionalização, alguns inclusive violentos, como é o caso do fundamentalismo. Há religiosidades mais individuais e errantes, como, por exemplo, a Nova Era, ao mesmo tempo que há demanda por uma abóbada simbólica comunitária e institucional, por exemplo, como ofertam hoje as igrejas evangélicas. Não menos importante, no nosso mundo, na paisagem religiosa contemporânea, há formas e espaços religiosos que assumem também uma posição crítica ao rejeitarem determinados valores contemporâneos. Mais uma vez, a teologia da libertação, as eco-espiritualidades, todas elas vão ter essa pegada mais crítica em relação à realidade contemporânea. Veja, há a religião da classe mais próspera, mas também a religião do povo. Há a crença em afinidade com os valores dominantes, mas também há aquelas que estão justamente situadas no polo oposto. Aquelas que estão situadas justamente em oposição aos valores desses grupos dominantes, né, da classe social dominante. Em suma, tudo isso serve para apontar a diversidade religiosa que caracteriza o mundo contemporâneo, que caracteriza a paisagem de fé de nossos tempos. Bom, meus caros, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido uma quantidade imensa de informações para sintetizar. O que eu apresentei foi um apanhado geral e amplo a respeito da paisagem religiosa, né, com o objetivo de apontar algumas possibilidades reflexivas. Certamente isso não esgota o debate. Eu espero que, no prazo final desse momento nosso, a gente possa discutir um pouco a respeito do que eu apresentei para vocês. É isso, muito obrigado. Ok, obrigado por enquanto, professor JP. Nós já voltamos aí, no final, com mais reações à sua fala. De certa forma, você já demonstrou aí aquela provocação que eu fiz inicialmente, né, de se religião era só assuntos de religiosos ou teólogos, né? Então, eu particularmente sou um religioso, né? Minha função eu sou pastor e teólogo, também historiador, mas é muito interessante a gente olhar essa visão que tem o historiador, né, como ciência, o antropólogo, o sociólogo, a respeito da religião e os apontamentos que eles fazem, né? Até para nós entendermos, compreendermos, né, perceber
à nossa volta, como está a sociedade, como estão se comportando os indivíduos, as instituições. Então, por enquanto, agradeço muito a sua fala e passo a palavra, nesse momento, para o professor Robson. Pode ficar à vontade, professor. Olá, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Elton, muitíssimo obrigado, JP, pela sua fala, pela oportunidade. Enquanto o professor JP fez essa abordagem um pouco mais sociológica, pensando a esfera religiosa do ponto de vista metodológico, do ponto de vista um pouco mais teórico, né, eu quero adentrar um pouco mais na esfera histórica, né, e aí eu convido vocês a pensar um pouquinho a partir da minha tese de doutorado. Essa apresentação rápida que eu quero fazer aqui é basicamente uma discussão a partir da discussão que eu faço na minha tese de doutorado e buscando principalmente os argumentos centrais, né, digamos que a tese da minha tese, para trazer e compartilhar um pouco aqui com vocês, para escutar, evidentemente, com todos vocês que estão assistindo, que estão acompanhando, e com todas as pessoas que têm interesse em temáticas assim, compartilhar um pouco daquilo que eu pude produzir de conhecimento na minha tese e, claro, né, me abrir para discutir, para ter o debate com vocês. Então, pessoal, o tema que eu trouxe para discutir nessa pequena e breve fala com vocês é progresso, modernização, modernidade sobre os olhares e ações dos redentoristas em Goiás. Na minha tese de doutorado, eu abordei a congregação redentorista, uma congregação católica italiana, mas eu abordei a comunidade alemã, do sul da Alemanha, da região da Bavária, que veio para o Brasil, especificamente para São Paulo e para Goiás, no final do século XIX, precisamente em 1894, para tomar conta de duas romarias importantes, uma em São Paulo, a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, e em Goiás, a Romaria do Divino Pai Eterno, na cidade de Barro Preto, hoje Trindade. Essa congregação religiosa foi uma das principais promotoras de modernizações técnicas e tecnológicas em Goiás, mas advém de um país, no caso a Alemanha, que lutou, onde a Igreja Católica lutou expressamente contra o processo de modernidade e de modernização, sobre o que eu quero discutir um pouquinho com vocês. Então me chamou a atenção à época do doutorado, essa relação ambígua da Igreja Católica, especificamente dos redentoristas, que saem da Alemanha com esse olhar avesso, de certa forma, à modernidade, e vem para o estado de Goiás promovendo a modernização. Daí a necessidade, a partir do que eu quero expor aqui com vocês, a gente pensar esses termos e conceitos como moderno, modernidade, modernização, progresso, etc. Tá bom? Então, a minha fala, eu dividi basicamente na apresentação de algumas hipóteses que eu quero trabalhar com vocês sobre esses redentoristas em Goiás, tá? Alguns argumentos que eu desenvolvi, principalmente em um capítulo específico da minha tese, o capítulo 5 da minha tese, mas é basicamente o argumento que sustenta a tese da minha tese e algumas conclusões que eu consegui chegar a partir disso, tá bom? Então, eu apresento para vocês essa discussão especificamente sobre os redentoristas em Goiás, pensando de maneira um pouco mais ampla, a partir de um objeto mais específico, essa relação entre Igreja Católica e modernidade de uma maneira geral e como que essa relação ambígua vai acontecendo, tá bom? Trouxe algumas fotos, algumas imagens que vão aparecer ao longo da minha apresentação. São imagens que eu colhi na minha pesquisa no arquivo dos redentoristas em Graz, na Alemanha. Fiz o meu doutorado, como o Elton destacou na apresentação, em regime de dupla titulação, portanto, defendi a tese de doutorado em História na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, e na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, na cidade de Eichstätt, na Alemanha, na região da Bavária. E quando eu estive lá, a parte do meu doutorado que eu fiz lá, durante 1 ano e meio, eu pesquisei no Arquivo dos Redentoristas e consegui, além de documentos, um acervo de fotografias preciosíssimas sobre o estado de Goiás, sobre algumas das quais eu quero compartilhar com vocês, como essa que aparece em fundo aqui do padre Martin Folha, visitando algumas pessoas no interior de Goiás para fazer assistência espiritual e de saúde, ok? Mas vamos lá, então eu vou discutindo aqui e fico aberto, evidentemente, a qualquer dúvida, comentários, enfim, interjeições que vocês queiram fazer
sobre esses argumentos que eu vou desenvolver. A começar pelas hipóteses, então, eu começo com duas hipóteses centrais que eu vou discutir, que vão nortear a minha tese, tá bom? Sobre os redentoristas. A primeira hipótese é de que as ações dos missionários redentoristas, em Goiás, especificamente, em prol do progresso material e tecnológico, contrastadas com a sua postura conservadora, expressa nas páginas do jornal Santuário da Trindade, por eles publicado entre 1922 e 1930, são frutos da necessidade de adaptação da Igreja Católica ao mundo moderno do século XX. Bom, aqui tem uma explicação importante que eu preciso comentar com vocês. A primeira delas é que os redentoristas, eles vieram de um processo que representa, ao meu ver, um processo um pouco mais amplo da Igreja Católica, de derrota da Igreja Católica no século XIX à consolidação do mundo moderno. Então, a Igreja Católica no século XIX, a partir de um movimento interno, especialmente na Cúria Romana, que se expande para toda a Igreja fora da Itália, fora da Europa, chamado de movimento ultramontano, a Igreja Católica enfrenta a modernidade. Ela enfrenta a maneira como o mundo moderno vai se consolidando, a maneira como o mundo moderno vai se colocando ao longo do século XIX. Mas no Brasil do século XX já há um processo de adaptação, que essa é uma das hipóteses que eu estou desenvolvendo na minha tese. Então a Igreja Católica, ao meu ver, e eu quero discutir isso um pouquinho com vocês a partir das fontes, a Igreja Católica passa por um processo de adaptação à modernidade. E entra um pouco naquilo que o JP falou, dessa relação ambígua entre religião e modernidade. Então, nesse sentido, eu trabalho com um jornal específico que os redentoristas publicaram entre 1922 e 1930, chamado Jornal Santuário da Trindade, e aí eu quero mostrar como que, a partir desse jornal, esses mesmos redentoristas que vão promover a modernização, portanto, o desenvolvimento técnico e tecnológico, inclusive era combatido por parte do ultramontanismo europeu do século XIX, ao mesmo tempo que eles se adaptam a essa modernidade modernizante, portanto, essa modernidade mais tecnológica, mais técnica, por outro, eles se mantêm e se radicalizam como cada vez mais conservadores diante dos valores modernos instituídos. Okay? Então, essa é a primeira hipótese que eu quero trabalhar com vocês. A segunda hipótese é de que as adaptações da Igreja Católica no século XX se deram por meio de adoção de aspectos materiais e técnicos da modernidade, esvaziando-se seus significados em termos de valores e adaptando alguns elementos modernos ao próprio catolicismo, especialmente a ciência médica e o nacionalismo, de modo a se legitimar como instituição moderna. Então, a minha segunda hipótese é de que a Igreja Católica ela vai se adaptar à modernidade, primeiro, adotando aspectos mais materiais e técnicos da modernidade, portanto, a modernização, especialmente tecnológica. Então, a Igreja Católica se apropria da tecnologia, que é fruto desse grande processo complexo que a gente chama de modernidade, mas ela esvazia todo o conteúdo, especialmente valorativo desse processo, se apropriando deles, e adaptando alguns dos elementos, inclusive discursivos, como, por exemplo, a ciência médica no combate que a Igreja, não vou abordar especificamente nessa fala, mas posso falar um pouco sobre isso no debate, no combate que a Igreja Católica faz ao espiritismo, tentando se apropriar do discurso médico, racionalista, que era combatido no século XIX pelo próprio ultramontanismo católico, e, por outro lado, se apropriando de elementos no Brasil como o nacionalismo, que também era combatido pela Igreja Católica ultramontana no século XIX. Portanto, no século XX, a Igreja Católica se adapta a ponto de se colocar como sendo a bastiã, né, do verdadeiro nacionalismo brasileiro. Okay? Eu vou passando por todas essas questões, pincelando, e aí, claro, fico aberto para a gente aprofundar um pouquinho mais durante o debate, tá bom? Então, eu quero desenvolver alguns argumentos com vocês, alguns argumentos centrais, para mostrar para vocês como que eu estou enxergando os redentoristas nesse processo, representando um processo mais amplo católico, de modernização e modernidade, e como que a Igreja Católica está lidando com isso, tá bom? O primeiro argumento que eu quero desenvolver com vocês é de que os redentoristas, eles agiram como agentes civilizadores, tá bom? E aí, eu antes de entrar nesse argumento, faz importante esclarecer um conceito de talvez um dos sociólogos mais brilhantes do século XX, alemães, chamado Norbert Elias, que desenvolve o conceito de processo civilizador, um livro com esse mesmo nome, o Processo Civilizador, em que ele vai mostrar que o processo civilizador, que começa desde ali do final
da Idade Média, começo da Idade Moderna, vai se dar por alguns aspectos importantes, como, por exemplo, o monopólio da violência pelo Estado. Quanto mais o Estado vai retirando do cidadão o direito à violência e monopolizando para si mesmo, mais ele vai pacificando a sociedade, isso é um dos aspectos. E outro, o controle dos instintos. Norbert Elias vai mostrar isso a partir de uma série de documentos, especialmente manuais de etiqueta, por exemplo, mas vai mostrando como que o controle dos instintos, digamos que primitivos, os instintos humanos naturais, seja coletivos, seja individuais, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, faz parte desse processo civilizatório. E aí eu quero mostrar para vocês, e aí é um dos fundamentos da minha tese, como que a Igreja Católica se utiliza, ou pelo menos me parece se utilizar, desses dois conceitos, voluntariamente ou não, civilização e modernidade, para fazer esse processo de adaptação ao mundo moderno, ok? Vamos começar então com esse argumento, né, sobre os redentoristas como sendo agentes civilizatórios. Começo com uma citação do Jornal Santuário da Trindade, escrito pelo padre João Batista Kiemeyer, intitulado Será lícito fazer revolução?, publicado em 26 de julho de 1924. Isso para pensar um pouquinho do controle dos impulsos coletivos. Olha só, vou ler a citação com vocês. Agora que instalou a Revolução em São Paulo, ele está falando da Revolução de 1924, portanto, dos movimentos tenentistas, que os redentoristas estavam lá vivendo naquele momento, é azada a ocasião de fazer essa pergunta. Será lícito, do ponto de vista da moral, ocasionar e excitar uma revolução? A resposta é simples, não. Não é permitido abalar dessa forma os alicerces da ordem social. Digam o que quiserem os partidários da Revolução, diante da consciência da moral deve-se responder negativamente. É lícito e pode-se empregar todos os meios legítimos e legais para melhorar o estado das coisas, né? Eu estou usando a grafia da época, de 1920, da década de 1920. O bem-estar da sociedade. Não se pode, porém, lançar mão da Revolução. E por quê? Antes de tudo, porque é uma rebelião contra a legítima autoridade, depois porque é um meio ilegal, violento, e ainda mais por causa das consequências gravíssimas da Revolução. O que se perde e se estraga é sempre um mal muitíssimo maior do que todo e qualquer bem que se espera alcançar quando se alcança por esta forma. Nunca uma revolução deu bom resultado. Aí é interessante comentar com vocês como que esse processo é interessante do ponto de vista histórico. Primeiro, porque a Igreja Católica ela se lança no movimento ultramontano contra as agitações revolucionárias de 1848 e 1849, chamado Primavera dos Povos, por isso, desde o século XIX, esse discurso antirrevolucionário. Mas, no Brasil, ela nunca se colocou expressamente contra uma transformação da ordem social, e eu não vou entrar no conceito se é revolução ou não, da proclamação da República. E mais, o jornal está sendo publicado em 1924, mas 6 anos depois acontece a chamada Revolução de 30, e a Igreja Católica apoia o governo Vargas sem dizer uma palavra. Então, é claro, não vou entrar nesse âmbito discursivo, mas é interessante a gente perceber como que essa ideia do controle dos impulsos coletivos, portanto, do impulso de fazer revolução, de fazer a transformação social, é nesse momento visto como necessariamente barrável, né? Tem que ser contido. E aí eu vou para um segundo elemento, pensando os controles, o controle dos impulsos internos, tá? Olha só, aqui eu trouxe uma publicação também do Jornal Santuário da Trindade, nesse caso aqui de 1923, 7 de abril de 1923, em que a Igreja Católica, ou em que os redentoristas vão falar sobre os costumes das pessoas dentro das igrejas e tentar criar aqui uma espécie de manual de etiqueta, daí essa proximidade com a obra de Norbert Elias, para tentar dizer para as pessoas, olha, o que pode, o que não pode fazer dentro da igreja. Ou seja, um controle dos impulsos internos durante os cultos religiosos nas missas católicas. E aqui é interessante para a gente perceber, inclusive, quais eram os hábitos das pessoas dentro da igreja a partir disso. Então, olha só, primeiro, sobre a postura dentro da igreja, portanto. É lugar de oração, a casa de Deus, merece que nela entremos com fé e respeito. Segundo, entrando na igreja, o primeiro ato é adorar o Santíssimo Sacramento, indo rezar diante do seu altar. Depois da oração eucarística, que vem os demais atos de culto, como as preces aos santos. Portanto, até aqui, questões religiosas, de quase que litúrgicas, né? 4. Não se deve passar diante do Santíssimo sem fazer genuflexão completa,
né? Ou seja, toda vez que passar diante do sacrário, ajoelhar com as duas pernas. Isso é a genuflexão completa. É preciso ajoelhar diante da elevação quando o padre distribui a Sagrada Comunhão. Portanto, quando vai receber a hóstia, tem também que se ajoelhar. Portanto, por enquanto aqui, alguns controles de impulsos internos, mas ainda ligados a uma questão um tanto quanto litúrgica, né? 6. Dentro da igreja não se deve falar nem passear. Percebam que agora sai um pouco da questão litúrgica e religiosa para falar da postura, né, e dos hábitos, dos impulsos normais das pessoas dentro da igreja. 7. É preciso tomar parte ativa na liturgia e responder elaboradamente às orações comuns e aos cânticos litúrgicos e populares. 8. As senhoras devem vir de cabeça coberta e em trajes modestos e cristãos. Mais uma vez, levando para o modo, né, vamos colocar assim, de se portar pessoalmente na esfera privada para o público. Né? 9. A imodéstia no vestir é uma ofensa a Deus, um escândalo para o próximo, uma profanação do lugar santo. 10. O Senhor não pode aceitar as orações e esmolas das senhoras que não trajem com pudor, pois pune os profanadores do templo. Percebam que 3 artigos de 14, né, já estão falando aqui só com relação às mulheres. E o 11º também vem nesse sentido. Deus será severíssimo com os pais que não impedem as extravagâncias das filhas. Mais uma vez, colocando sempre essa questão moral ou do controle a partir da vestimenta e da postura das mulheres. 12. É ridículo e grotesco trazer cães para dentro da igreja. Uma coisa que hoje é impensada, né? Mas que mostra que na época era uma prática comum aqui no estado de Goiás. 13. Não se deve cuspir no chão dentro da igreja como medida de respeito e higiene. Aqui é muito semelhante, para quem conhece a obra do Norbert Elias, desses manuais de higiene, manuais de etiqueta. E por fim, 14. Não se deve trazer crianças que chorem durante os atos religiosos. Enfim, aqui é só para a gente perceber como que, tentando construir esse argumento, que a Igreja Católica e os redentoristas aqui no estado de Goiás estão tentando criar um processo civilizador. Processo civilizador no sentido de controle de impulsos que possivelmente na Europa, que possivelmente nos lugares de onde eles vieram, já são práticas comuns, portanto já passou-se dentro dos templos religiosos por esse processo de controle dos impulsos, de controle das práticas internas, ou pessoais ou coletivas, e que no estado de Goiás via-se essa necessidade de implantação desse processo civilizatório. E aí eu vou explicar, vou desenvolver do porquê que esse argumento é importante para a gente entender a relação com a modernidade. Bom, o segundo argumento é de que os redentoristas também fizeram um processo de esvaziamento do conceito de progresso. Então, que eu falei agora há pouco das minhas hipóteses, né? Para se adaptar, para se enquadrar num conceito que foi combatido pela própria Igreja Católica no século anterior, que é o conceito de progresso, os redentoristas teriam, e aí eu estou pegando mais uma vez como uma espécie de microhistória, um caso específico para pensar algo mais amplo que seria a Igreja Católica, especialmente no Brasil, passaram por esse processo de esvaziamento conceitual, de esvaziamento da ideia de que seja progresso e a reapropriação a partir das suas necessidades. E aí eu cito 2 passagens também do padre João Batista Quemaia, editor do Jornal Santuário da Trindade, em artigo intitulado Pelo Estado, de 1º de dezembro de 1923. Então, a primeira ideia que eu trago nesse artigo é que há uma ideia de que o progresso é melhoramento. Então, eu quero entender o que os redentoristas, né, como eles representando a Igreja Católica nesse momento, entendem o progresso. É claro que não dá para a gente falar de uma Igreja Católica única, mas como representantes dessa instituição. Então, o progresso como melhoramento. Olha só, um notável progresso na aviação férrea do nosso estado constitui um trem misto que todos os dias vai e volta de Catalão a Araguari. Foi principiado este melhoramento no dia 1º de novembro. Então, a primeira noção de progresso que eles desenvolvem aqui é o progresso como melhoramento. Ainda nesse sentido, no dia 24, realizaram-se os exames anuais no Colégio Santa Clara, mostrando os alunos e alunas admirável progresso nas matérias de seu estudo. Portanto, seja um progresso material, físico,
como o caso da estrada de ferro, dos trilhos de ferro, seja no sentido de melhoramento pessoal, por exemplo, das atividades acadêmicas do Colégio Santa Clara, que eram por eles coordenados, tá? Junto com as irmãs franciscanas de Al. Aqui, de 25 de agosto de 1923, a gente percebe o progresso agora não só como um melhoramento, mas como um processo de desenvolvimento, mas também esvaziado do sentido de valores, tá? Lendo essa fonte, então, triste coisa é a política quando se dá para dividir um lugar para plantar ódios, semear intrigas, perseguições, exaltar ânimos e arrastá-los, às vezes, aos piores excessos e crimes. E por que é que em nossos municípios, que precisam de todas as suas forças para progredirem, hão de degladiar-se os partidos contrários, perdendo numa luta inglória tantos esforços em coisa mais útil? Quanto dinheiro se gasta nas lutas políticas, quanto sofre o lugar se um partido embaraça a ação do outro ou destrói o que o outro fez, em vez de se unirem todos para colaborarem para a prosperidade do lugar. E quando recorre até os meios violentos na perseguição, das ameaças, do assassinato, quando se perturba a tranquilidade e a segurança pública que são indispensáveis para o trabalho e para o progresso. Vejam a noção de progresso que está sendo trabalhada aqui. Por isso, a política partidária, quando exaltada e violenta, é uma desgraça para qualquer lugar. É preciso que todos saibam colocar acima da ambição pessoal o bem do lugar e do Estado, antes de renunciar a qualquer aspiração pessoal e perturbar a tranquilidade pública e prejudicar o progresso geral. É traidor da pátria quem, para conseguir suas ambições pessoais, recorre aos meios violentos da calúnia, da perseguição e do assassinato. Então, percebam que a noção de progresso aqui é uma ideia de desenvolvimento amplo da sociedade, né? Não se está dizendo aspectos físicos, aspectos tecnológicos, mas do progresso do lugar, do melhoramento urbano, mas nessa ideia de desenvolvimento, então, portanto, como progresso. Por fim, o progresso também como sendo conquistas católicas. Vejam, quem está acostumado aí às leituras sobre o progresso no século XVIII, século XIX, as noções de progresso atreladas à ideia de modernidade, percebe esse uso completamente distinto feito aqui nesse vocabulário dos redentoristas, portanto, representantes da Igreja Católica no século XX. Uso do termo progresso para se referir, portanto, a acordos políticos com a Santa Sé. Isso eu não trouxe a citação que é longa, mas que está de 7 de novembro de 1922, do Jornal Santuário da Trindade, para se referir, por exemplo, ao aumento de associações e clubes católicos fundados ao redor do mundo e reavivamento missionário em diversos países e congressos católicos. Portanto, quanto mais aumenta a influência católica, eles atribuem como a ideia de um progresso do catolicismo. Esse é, por exemplo, o título do artigo, Progresso do Catolicismo, em 1921. O mesmo no caso para noticiar o aumento do número de bispos e de dioceses no Brasil, outras conquistas católicas face ao regime republicano brasileiro. Também um artigo intitulado Progresso Religioso, de 15 de julho de 1922, ok? Então, aqui, basicamente, o que eu quis mostrar para vocês, e com o tempo a gente pode aprofundar um pouquinho mais no argumento, é que há uma necessidade de esvaziamento de alguns sentidos originais da ideia de progresso, voltados principalmente para a ideia de ciência, para tecnologia, voltado para algo utilizado, por exemplo, pelos iluministas, portanto, completamente anticlericais, anticatólicos, nesse momento ligados ao liberalismo, no século XVIII e XIX, para se apropriar desse conceito de progresso para utilizar segundo seus próprios interesses e segundo seu próprio contexto também. Terceiro argumento é de que os redentoristas foram promotores da modernização no estado de Goiás. Aqui eu cito o caso específico do padre João Batista Kiermaia, a quem eu dedico na minha tese de doutorado toda uma sessão para discutir um pouco da sua biografia, a sua trajetória e como ele lida com esses processos de modernização. Está aqui um retrato, né, como diziam os antigos, um retrato do padre João Batista Kiermaia. E para a gente entender qual é o seu papel, né? Entre 1921 e 1924, esse padre João Batista Kiermaia, foi reitor da Casa de Campinas, portanto, Campinas, Goiás, onde hoje é um bairro da cidade de Goiânia, deixando como legado na cidade significativas melhorias urbanas, além, por exemplo, da instalação do primeiro telefone no estado de Goiás, a instalação da luz elétrica na cidade, o estabelecimento de um telégrafo entre Campinas e Trindade, a fundação do jornal Santuário da Trindade, a fonte que eu estou trazendo,
compra do primeiro automóvel da congregação e da região ali de Campinho das Flores, ou Campinas, e mesmo uma motocicleta e uma bicicleta, nunca vistas na região, né, desconhecidas na região, dentre outras coisas. Fascinado pelo progresso e modernização, o Queimai intentou, sem sucesso por falta de autorização de seus superiores, até mesmo a compra de um avião, com o qual pretendia substituir as mulas e burros no transporte dos missionários pelo sertão de Goiás, ainda em 1923. Ele é uma figura interessante nesse processo, porque ele faz a tentativa de promoção do progresso no estado de Goiás. É absolutamente interessante a maneira como ele tenta fazer isso. Então, os redentoristas promovem em Goiás a vinda da energia elétrica, o primeiro cinema de toda a região, que a gente chama de região sul, na época, onde hoje seria uma espécie de centro-sul do estado de Goiás, depois se separou de Tocantins, cinema, energia elétrica, água tratada, primeiro sistema de esgoto conhecido na região de Campinas e nas cidades do entorno, a fundação de cidades, como o caso de Aparecidinha, que depois virou Aparecida de Goiânia, como o caso de São Geraldo, que depois virou Inhumas, uma série de outras cidades. Inhumas não, perdão, a Goianira, próxima a Inhumas, Inhumas era Goiabeira, né, próxima a Inhumas, São Geraldo, fundado pelos redentoristas. Então, uma série de promoções que os redentoristas fazem, especialmente a partir de Padre João Batista Queimai, de tentativa de modernização do estado de Goiás. É importante ressaltar que vários outros padres eram contra essa maneira do Padre João Batista Queimai ver, tá? Então, e aí eu não vou entrar no caso agora, mas vários outros padres se queixavam do estabelecimento do automóvel, da motocicleta, da bicicleta, porque eles queriam viver a nostalgia do sertão perdido na Alemanha, como é o caso, por exemplo, do padre Martin Foner, como o caso do padre Francisco Wand, como o caso do padre Conrado Kohlmann, e uma série de outros que vale a pena estudar para perceber esse choque entre a nostalgia do sertão perdido na Alemanha e a tentativa de se criar em Goiás a modernização da Alemanha perdida, da Alemanha já alcançada. Por fim, o último argumento, para eu também não me estender demais, para pensar agora como que os redentoristas, nesse mesmo processo, eles se apropriam da ideia de progresso, se apropriam da modernização, mas recusam a ideia de modernidade. Tá? Essa recusa da ideia de modernidade, no seu sentido especialmente moral, no seu sentido de valores, no seu sentido de relativização de valores, de pluralidade religiosa, de série de outros elementos do conceito de modernidade que a gente pode aprofundar também aqui no nosso debate. Vejam só essa matéria publicada pelo Lelis Vieira, intitulada Pandemônio, publicada no Jornal Santuário da Trindade, em 24 de outubro de 1925. Olha só, chama-se Pandemônio, essa matéria. Não se iludam, o mundo está despencando aos poucos numa espécie de árvore que a broca apodreceu a fronde e o tronco. Os bailes se transformam no primeiro ato dos dramas de divórcio. A moda, com as suas loucuras, implantou nas sociedades modernas a tirania das despesas domésticas. O jazz band, fórmula prática de corrupção da estética musical, é o supremo excitante das danças atuais que corrompem, antes de tudo, o espírito e o gosto, sem falarmos da liberdade dos pares que se foxtrotam em posições indecorosa chifopágia. Não conheço essa palavra na língua portuguesa, enfim. As elegantes guiam o automóvel, enquanto os serviços da casa perecem e os filhos criam caspa e unha. Os chás constituem o prelúdio das cenas violentas de assassinatos por infidelidades e já se exibem nas ruas, publicamente, os movimentos que outrora faziam corar um monge de pedra. A linguagem de salão se requinta nas expressões livres dos assuntos e chamam a cara da gente trouxas, os que pregam um pouco de ordem e um pouco de moral. Sua Majestade, o dinheiro, Rei Supremo das consciências modernas, reina sobre tudo com o fogo devorador das ambições e o cetro empolgante do prestígio. Só fazer uma pausa para a gente perceber. Todos são elementos fundamentais da modernidade. Tá? Essas relações em público, a questão do capitalismo, do dinheiro, tudo isso faz parte desse mundo moderno, a ideia da cidade, da maneira como as pessoas se relacionam na cidade, faz parte desse mundo moderno aqui rejeitado pelos redentoristas. Tá? Continuando. Os velhos modelos de virtudes nos lares foram relegados para o desprezo frio e aqueles que acompanham as
farandulagens, dos flirts. São considerados fora de todos os direitos que têm a própria luta pela vida. Enquanto essas labaredas incendeiam a consciência de hoje, o altruísmo desaparece da alma humana, a educação religiosa é abandonada às urtigas e, francamente, com tais apetrechos caminhamos muito bem para o abismo que ninguém pode medir. Nunca se ofendeu tanto a Deus como agora, e não se iludam. Se a igreja não for ouvida nos seus princípios divinos e se não se opuser a uma barreira de bronze contra o inimigo que avança fulminante contra a moral e contra a ordem, o mundo cairá aos pedaços, como no tempo em que Cristo teve de salvá-lo das misérias do paganismo. Então percebam a quantidade de elementos do mundo moderno que são combatidos aqui. Esses mesmos redentoristas, e aí eu, mais uma vez, não representam a totalidade da Igreja Católica, mas são representantes do clero oficial católico, se apropriam de elementos conceituais como o caso de progresso, se apropriam na prática do processo modernizador, mas rejeitam frontalmente tudo aquilo que representa a modernidade enquanto valores. Ainda sobre essa questão de ideia de decadência moral, aqui, esse padre da foto é o padre José Lopes Ferreira, um dos primeiros padres brasileiros a ingressar na congregação redentorista, porque era vinda da Alemanha, nessa matéria intitulada Bilhetes de Goiás, de 31 de outubro de 1925, diz o seguinte: é de futilidades a época que a hora atravessa o mundo. A mocidade hoje, salvantes raríssimas exceções, envereda por uma estrada que se dirige para o futuro sombrio. Ninguém quer saber de educar e instruir o espírito. A mentalidade moderna, percebam, nas próprias palavras, a ideia de moderno aparece, então a mentalidade moderna só cogita das coisas materiais, enquanto que a parte moral e intelectual são relegadas para o plano secundário. Aqui, alguns argumentos, vejam só, contra o racionalismo e contra o ceticismo. Esses mesmos redentoristas que se apropriam desses argumentos, como o caso dos argumentos médicos, para combater o espiritismo, dizem o seguinte, agora o padre João Batista Quiemeyer, em 27 de janeiro de 1923, matéria intitulada Reflexões. Atravessamos os tempos difíceis, e se alguém me disser que deveras o são, atendendo às consequências aí tem um trecho inelegível do jornal, Guerra Mundial, felizmente terminada, direi que piores consequências vem trazendo à pobre humanidade esse espírito racionalista odierno que tudo envolve e em tudo penetra. Esse espírito de desprezo para tudo que é humano, essa pretensão absurda de querer o homem declarar-se onipotente. E sobre a moda, eu vou passando rapidinho, mas depois a gente no debate pode voltar a essas questões, tá? Sobre a moda, e aí eu trouxe algumas imagens da moda de 1920 para a gente entender o que esses padres estão combatendo. Padre José Lopes Ferreira, aquele da fotinha anterior, coluna na Brecha, 19 de setembro de 1925. A Secretaria do Vaticano declarou que a proibição das autoridades eclesiásticas de se não deixar entrar nas igrejas as senhoras cujos vestuários pecam por falta de decência se estende das saias curtas demais ou de vestidos de, aí tem um trecho inelegível, transparente, e também das mangas curtas e decotes exagerados. A gente percebe pelas imagens aí o quanto são curtos e exagerados esses decotes, né? Claro, eu estou falando uma leitura de hoje, evidentemente, não uma leitura de 1920. Quando veremos nós no Brasil expulsas da igreja essas moças, senhoras e velhas de cambitos à mostras e paz a descoberto, que vão mostrar suas carnes nos açougues, que as igrejas não são entrepostos de carne humana, dizia Padre José Lopes Ferreira. Uma outra matéria também sobre a moda, né? Agora, também do Padre José Lopes Ferreira, intitulada também A Coluna na Brecha, de 31 de janeiro de 1925. Mais uma vez se verificou no Rio de Janeiro, a 31 do presente, a vergonha sem nome de uma senhora vaiada em plena avenida por causa das suas vestes inconvenientes. É um merecido castigo para essas jovens levianas que não querem ouvir os conselhos da igreja e a voz da própria consciência. Nunca o assobio de um garoto foi mais bem empregado. Olha só o que está sendo defendido, né? E pena que esse remédio só haja lá pelo Rio, pois muitas vezes seria necessário empregá-lo também no interior. Então, eu não trouxe outras citações aqui, mas são várias, sobre o cinema. Na minha tese eu vou desenvolvendo isso, o uso da figura do diabo também para pensar todas essas questões. E aí a solução que se apresenta
E aí, claro, eu estou pegando os artigos e tentando construir essa lógica, essa narrativa. A solução que se apresenta é o retorno à civilização cristã. Então, a ideia que os redentoristas estão defendendo nesse jornal, e fica mostrando ao longo de outros artigos, é como que existe a necessidade de um retorno à civilização cristã. Tá? A ideia de civilização é a ideia de retorno. A ideia de civilização olha para o passado, enquanto a modernidade olha para o futuro. Então, os redentoristas pretendem, a interpretação que eu faço é essa, avançar para o futuro, do ponto de vista da modernização do progresso, com a ideia do passado de civilização, portanto, de civilização católica, ou mesmo, a gente pode dizer, de cristandade, tá bom? E aí, eu vou para as minhas conclusões, tá, com vocês. Essas são fotos de índios fotografados aqui em Goiás pelos redentoristas que eu encontrei, fotos inéditas, inclusive, no arquivo deles na Alemanha. Então, a solução seria isso, uma espécie de igreja moderna, mais conservadora. Como seria isso possível? Moderna do ponto de vista da tecnologia, da modernização, da ideia de progresso adaptado, mas absolutamente conservadores do ponto de vista dos valores. Então, quais são as minhas conclusões que eu apresento para vocês para encerrar minha fala? A civilização face à modernidade foi um caminho mais seguro para o catolicismo diante das transformações modernas. Tá? Uma vez que o modelo de cristandade medieval, com os domínios políticos e social da igreja sobre os indivíduos e os estados, embora representasse o passado, não se opunha à modernização e progresso, desde que esses não adentrassem na esfera de valores. Por isso, o uso constante da ideia de civilização, mas nunca de modernidade, claro, até porque o termo modernidade é cunhado posteriormente, mas que representa esses valores modernos que a gente está falando. Assim, o catolicismo legitimava-se na era da modernização e progresso, mantendo-se expressamente conservador. Em outras palavras, caminhava em direção ao futuro, progresso, voltando-se para o passado, civilização cristã. Aqui uma foto do senhor Benedito, tá? Um ex-escravizado que era muito amigo dos redentoristas em Campinas, na época da foto já com 100 anos de idade. Eu estou só ilustrando, na verdade, para trazer um pouco dessas fotografias para vocês. Continuando as minhas conclusões. O conceito de civilização, portanto, desempenha um papel central no modo como o catolicismo se adaptou à modernidade no Brasil. Uma vez que foi por meio dele que a Igreja Católica permitiu-se apoiar a modernização do país e dialogar diretamente com o progresso, sem, contudo, abandonar o seu caráter expressamente conservador. A modernidade brasileira, desse ponto de vista, poderia se desenvolver de modo controlado, tornando-se um país moderno, sem, contudo, deixar de ser cristão, católico e conservador. E, por último, com essa foto do padre Martin Foner na sua fazenda, dos redentoristas aqui em Goiás, o projeto de uma moderna civilização católica, é um termo que eu estou cunhando aqui só para tentar ilustrar o que seria isso, ou, em última instância, uma espécie de modernidade católica, bem entre aspas, por conta da ideia de modernidade, que eu prefiro substituir por civilização, ou moderna civilização, se daria, portanto, com a modernização e progresso material, esvaziados de conteúdo referente aos valores modernos, pelos próprios redentoristas incentivados e instituídos, mas com a conservação dos valores ideais cristãos católicos essencialmente antimodernos. Assim, constitui-se aqui, embora conceitualmente paradoxal, um verdadeiro projeto de modernização conservadora. Então, eu encerro, pessoal, com essas conclusões e deixo aberto para a gente discutir aqui no debate. Sei que tem várias questões que a gente pode aprofundar aqui sobre essa reflexão de como que a Igreja Católica ou a religião, de uma maneira geral, principalmente essa religião mais dentro desse aspecto conservador, lida, paradoxalmente, uma relação absolutamente dúbia com a modernidade. Agradeço mais uma vez, peço perdão por ter estendido o tempo de fala aqui, em pelo menos 10 minutos, mas agradeço mais uma vez ao professor Elton e ao professor JP pelo espaço de compartilhar e debater isso com vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Robson, por compartilhar conosco. Acredito que isso seja apenas um resumo da sua tese, né? Eu citei antes aí, vencedor do prêmio Leila Marach, de melhor tese de doutorado pela Associação Brasileira de História das Religiões, de 2019. Né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho, sua pesquisa, e por compartilhar aí uma parte dela conosco. Eu vou citar rapidamente aqui algumas pessoas que estão conosco. O Marcos Manuel, agradeço sua presença, colega. O Robson Kaufmann, também é pastor e capelão do Colégio Antares, de Goiatuba.
O Lucas Daniel, o Maximiliano, capelão-geral da UBRA, está aqui conosco. A Carita Alves, da Licenciatura em História de Campos de Morrinhos, o Diogo, José Oliveira, graduação em História da UEG, a Bianca, deixa eu ver quem mais, Rose Noronha, novamente a Caritas, Marcos, creio que muitas pessoas ainda passaram por aqui, a gente percebeu uma movimentação, e com certeza muitos vão assistir essa live aí mais tarde. Muito bem, fazendo uma rápida olhada aí pela apresentação dos dois professores, a gente pode perceber muito presente aí a pluralidade, né, ambos, especialmente nesse sentido, o JP citou bastante, né, e a convivência e tensionamento, ambos citaram bastante, e o Robson também, né. E, de certa forma, uma das coisas que os autores citam a respeito aí da religião na contemporaneidade é a respeito dos rearranjos, né? Que, através da fala do Robson, deu para perceber também como a igreja foi se readaptando, né? Se moldando à modernidade e, de certa forma, também usando aí essa palavra através da literatura, né, para ter a sua influência novamente aí sobre as pessoas, os indivíduos, né, e uma das características, estava falando aqui no privado com o JP, está presente também na modernidade aí o retorno às raízes, né, que pode se perceber aí na sua fala, né, Robson? Sim. Eu vi agora alguns comentários que o JP colocou, mas eu acho que a gente pode ir colocando aqui para a gente ir debatendo, que eu acho que é ainda mais interessante, né? Mas aí fica a seu critério, Elton, como você quer colocar, né? Às vezes o pessoal ainda tem algumas questões, eu mesmo quero colocar algumas questões para o JP, e como que a gente vai fazer a dinâmica do debate, que eu acho que tem muita coisa legal para a gente discutir ainda, né? Eu estou por conta de vocês. Certo, eu só estou procurando aqui umas falas. A Bianca, eu vou projetar aqui na tela para a gente ver. Pode. Ela diz o seguinte: professor, então é conceitualmente errado chamarmos a atuação católica mais conservadora do Brasil do século XX como ultramontana? Vai fazer um bloco ou a gente pode já ir comentando? Acho que já pode reagir, né? Eu agradeço a Bianca pela questão. Eu acho que não chega a ser errado, né? Mas é importante a gente perceber que o ultramontanismo, existe uma interpretação do ultramontanismo na Europa que ela diverge em alguns aspectos importantes da interpretação do ultramontanismo no Brasil, né? Embora, por exemplo, muitos bispos venham da Europa dentro dessa perspectiva ultramontana, no Brasil eles têm que se adaptar, têm que adaptar a própria ideia, os discursos, e por isso o ultramontanismo brasileiro ele é essencialmente diferente do ultramontanismo europeu. Por quê? Porque o ultramontanismo europeu é aquele ultramontanismo do século XIX que luta contra a modernidade, que luta contra os valores modernos, que luta contra o nacionalismo, que luta contra o liberalismo, embora no Brasil haja esse combate ao liberalismo, mas não contra o nacionalismo, que luta contra a pluralidade religiosa, que luta contra a liberdade de imprensa, liberdade de consciência, enfim. Esse ultramontanismo, inclusive, que luta contra a modernização, quando a gente pega alguns jornais franceses, por exemplo, como o L'Univers, que acredita que é o discurso do L'Univers, né? Que tem no livro agora me fugiu o nome, que fala sobre esse processo de modernização na Europa, que o L'Univers, que é um jornal ultramontano francês, chega a publicar que o que Deus não inventou, o ser humano não pode inventar. Então, ele defende, por exemplo, a agricultura contra qualquer forma de industrialização, como qualquer invento moderno. Esse é um ultramontanismo, digamos, raiz, né, que vai se desenvolver na Europa de maneira mais dura. Alguns autores europeus, como, por exemplo, Otto Weiss, na Alemanha, chega a dizer que existem pelo menos 3 fases do ultramontanismo. Esse ultramontanismo mais radical, ali em Gregório XVI e Pio IX, o ultramontanismo de transição, que a gente pode enxergar em Leão X,
que começa a fazer uma espécie de negociação, uma vez que a Igreja Católica não consegue se impor diante do processo de modernidade ou de imposição do mundo moderno que vai acontecendo ao longo do século XIX, em todos os seus aspectos, do político ao tecnológico e dos valores. E, por fim, uma terceira fase, que vai principalmente ali com Pio X, né, de uma Igreja Católica que para de combater, do ponto de vista institucional, aquilo que é fora dela para combater o interno, né, o combate que a gente pode colocar aí, por exemplo, ao modernismo católico, né, que é as pragas modernistas colocadas por Pio X. Então, eu diria que no Brasil, primeiro, existe um ultramontanismo diferente do da Europa, mas no século XX já faz parte esse ultramontanismo, com alguns raros bispos que advêm do século XIX, como é o caso de Goiás, por exemplo, Dom Eduardo Duarte Silva, que é formado ali no Vaticano I, que tem toda aquela ideia ultramontana, chega no Brasil, se adapta, mas vai se arrastando até ali, meados da década de 1910, 1915, até quase 1920, com uma ideia ultramontana já a brasileira. Depois dele, em Goiás, especificamente, não há bispos ultramontanos. Há bispos conservadores, como o caso de Dom Prudêncio, que combate ferozmente o protestantismo, que faz uma série de arranjos, né, conservadores junto com os redentoristas nessa mesma época, como é o caso dos redentoristas também, mas eu não chamaria os redentoristas e o próprio Dom Prudêncio de ultramontanos. Tá? Aí eles não partilham mais desse movimento institucional que praticamente se esgota ali com Leão XIII e com Pio X tem ali uma pequena reverberação interna para a Igreja Católica. Tá? Então eu não diria que é errado, mas eu acho que precisa ser revisto dependendo de caso a caso, porque pode ter bispos aí, por exemplo, que eu sei que a Bianca participou do nosso minicurso nos outros eventos, eu sei que acho que é da Paraíba, né? Piauí. Piauí. Então, que aí, dependendo do bispo que você tá analisando, ele pode ir ao longo do século XX arrastando alguns valores ultramontanos. Então é preciso analisar, mas eu não diria que é errado, mas precisa ter cuidado e localizar muito bem o objeto quando a gente vai falar de ultramontano, tá? No século XX, especificamente. Você quer comentar alguma coisa? JP quer comentar? Não, sobre essa parte específica, não. Tranquilo. Tá bacana. Eu tô aprendendo, inclusive. Todos nós. Certo. Eu vou colocar aqui também uma fala do Marcos. Ele diz aí, como explicar essa aparente resistência de alguns setores religiosos em se aproximarem dos movimentos sociais, marginalizando as lutas dos trabalhadores e miseráveis? Alguém gostaria de... Essa pergunta, o JP, que está estudando bem a teologia da libertação, pode responder melhor. Então, né? Posso tentar, né? Na verdade, dialogar. Eu acho que o primeiro ponto é pensar que essa via de comunicação ela é problemática não só por conta das posições religiosas, porque senão a gente atribui à religião um alcance que ela não tem, até porque a interlocução implica partes conversando. Você vai achar, de fato, grupos religiosos, sobretudo entre evangélicos, que têm essa resistência. Não quer dizer que todo mundo evangélico é assim. Entende? E é importante, inclusive, separar, eu estou falando de evangélicos com ênfase no pentecostalismo, tá? Separar as posições das lideranças da posição do fiel. Separar a posição adotada por uma igreja numa cidade grande, numa metrópole, daquela adotada por uma igreja em outra cidade. Entende? Então, isso é uma maneira de nuançar um pouco a conversa. Mas, talvez o mais curioso de pensar nisso, para pensar nisso, é que, a miúde, os grupos políticos, os movimentos sociais, eles possuem uma dificuldade imensa de comunicar com religiosos. Imensa de comunicar com pentecostais, especialmente. Então, o campo progressista ele só vai prosperar nesse país se ele aprender a conversar com esse grupo religioso que está crescendo a cada dia. Entende? Então, a dificuldade não é uma dificuldade só do grupo religioso. A dificuldade, e depende do grupo religioso também, como eu mencionei, a dificuldade é das partes envolvidas no processo de interação. De maneira que não tem como você ignorar que alguns desses grupos políticos, por conta de leituras que eu diria simplificadoras, preconceituosas, não tem essa disposição para ir lá, para conversar, para, enfim, tentar estabelecer algum tipo de diálogo.
Fez sentido o que eu falei? Foi claro para vocês? Mas eu só acrescentaria ainda, Marcos, Manuel, o fato de que, por exemplo, no caso da Igreja Católica, é muito difícil a gente ver esse tipo de aproximação nesse aspecto da luta social, da revolução, nesse aspecto mais político, antes do Vaticano II e antes da teologia da libertação. Porque existe, mesmo teologicamente, uma ideia muito mais de um assistencialismo religioso. Eu vou citar o caso, por exemplo, de que seria muito difícil na década de 20, ou mesmo antes mesmo da teologia da libertação, por exemplo, você acusar a Igreja Católica, ou esses redentoristas católicos que eu trouxe aqui para a gente discutir, de negligenciar o aspecto social. Porque esses caras estão montando em lombos de burro e atravessando milhas e milhas pelo estado de Goiás para simplesmente dar um sacramento, um alívio espiritual e muitas vezes remédio, levando remédio para pessoas carentes no estado de Goiás. Né? Então, eles, durante a pandemia, né, já que a gente está num tempo semelhante a esse, durante a pandemia de gripe espanhola, são os redentoristas que distribuem remédios, que acolhem doentes, que fazem papel de médicos no estado de Goiás absolutamente carente de toda assistência à saúde possível. Né? Então, existe um papel social muito relevante que eles vão desenvolver, mas que não é o aspecto social político ou politizado que a gente vê na teologia da libertação. Então, se você virasse para um padre, fosse possível a gente virar para um padre dessa época, e dizer, olha, a Igreja Católica abandonou os pobres, a Igreja Católica não luta pelos pobres, ele ia pular dessa altura. Porque fala, mas como não? Né? Olha o que a gente faz pelos pobres. Não faz nada para tirar eles da pobreza. Mas todo o assistencialismo religioso é visto pela Igreja Católica, inclusive teologicamente nesse momento, como aquilo que é a função da Igreja Católica do ponto de vista social. É só a teologia da libertação, lá na década de 70, final da década de 60 para 70, é que vai reverter isso, o assistencialismo, no apoio às transformações sociais. Aí, ou seja, antes disso, é muito difícil você fazer essa leitura no caso específico da Igreja Católica. Até porque existe a Rerum Novarum, encíclica do século XIX, da pegada da doutrina social da Igreja, né? Exato, que vai nesse caminho, né? Que não necessariamente dialoga desse jeito com a teologia da libertação, como hoje, com o olhar de hoje, a gente esperaria que os religiosos o fizessem. Né? Okay. Eu fui claro, o Marcos está satisfeito com as respostas? Qualquer coisa põe aí, Marcos. Isso. Qualquer coisa comenta aí no chat que a gente continua o debate aqui. Certo. Tem uma fala aqui também que eu queria comentar da Bianca. Ela diz o seguinte: como ocorreria esse esvaziamento de valores para o seu posterior preenchimento? Deixa eu primeiro falar. Pode falar primeiro. Da onde eu tirei essa parte do esvaziamento de valores? Está no Benjamin, nas teses da história. E depois quem discutiu isso é o Michel Louvi. Eu até mandei um recorte de uma obra do Louvi que eu estou vendo recentemente, chamada Revolta e Melancolia, o romantismo na contracorrente da modernidade. E o argumento do Louvi, né, não só nesse livro, mas também na Guerra dos Deuses, é que, em um certo aspecto, a modernidade ela acabou instalando um aparelho de dominação profundamente burocrático e, igualmente, por conta do sistema econômico hegemônico, o capitalismo, o valor de troca acabou se tornando profundamente presente na experiência das pessoas. Entende? E isso provocou aquilo que o Louvi discute, a partir do Benjamin, sobretudo, o esvaziamento de parte da experiência humana. Né? A experiência tornou-se mais, como se fala, mais impessoal. A vida tornou-se mais impessoal no mundo capitalista. Entende? O sentimento de comunidade, a experiência gregária pré-moderna foi derretida pela modernidade, especialmente pelo sistema capitalista. A modernidade ela é destradicionalizadora, e a força da modernidade mais destradicionalizadora é o capitalismo, porque ele transforma profundamente os arranjos sociais e cria uma nova ordem, uma ordem que tende a ser impessoal, uma ordem onde o valor de troca é o valor mais importante,
E é justamente isso que gera essa experiência de tempo vazio, de vida vazia, entende? Que acaba, por outro lado, produzindo a necessidade de novos preenchimentos. Ou seja, se a modernidade ela esvazia algum aspecto da experiência humana, aquele espaço vazio vai ter que ser preenchido por alguma coisa, seja boa ou ruim. E a religião ela acaba atuando também nesse sentido. Ela acaba ofertando o sentimento de pertencimento, o sentimento de comunidade, o sentimento de vínculo às pessoas que estão privadas disso. Entende? Estão privadas de uma vida de maior sentido, de maior significado. Essa discussão é uma discussão que eu a conhecia antes, mas agora que eu estou começando a me familiarizar melhor com ela, sabe? De pensar como a hegemonia, digamos assim, do valor de troca e a influência do valor de troca na experiência social acabou, de certa forma, esvaziando essa experiência e tornando possível que a religião se fizesse presente no sentido de preenchimento. Talvez complementando um pouco aí, o professor Robson comentou aí na fala dele, o fogo moderno, a questão do dinheiro, do capitalismo, né? E isso me fez lembrar também essa questão que vocês citaram, e nas leituras também dos autores analisando a religião, comentam de que, por exemplo, na Idade Média, a religião era a esfera maior da sociedade, né? Era a única esfera. Isso. E a partir que entra a modernidade, ela vai diminuindo a sua influência, e agora na contemporaneidade ela é apenas mais uma das esferas sociais, né? Então, não pode contar, desculpa. E aí você também citou, eu acho que a esfera econômica é a que predomina na contemporaneidade, né? Então essa seria o final da minha fala. Exato. Desculpa, pode terminar, Elton. Aí a questão, vamos dizer assim, uma das coisas que domina na mente das pessoas vamos dizer, a sobrevivência, a questão material, né? De certa forma, vai se esvaziando, né? E, de novo, vem as religiões com seus rearranjos, né? Para alcançar de novas pessoas. De certa forma, elas também têm essa vontade de retorno às raízes, né? Então, as coisas elas vão se encaixando, né? Só complementando um pouquinho, na minha tese eu uso um sociólogo, acho que se eu não me engano, sociólogo alemão, chamado Arnold Gehlen, né? Um livro dele chamado A Alma na Era da Técnica. Você conhece, JP? Não sei se você conhece. Conheço. A Alma na Era da Técnica, ele desenvolve, um dos argumentos que ele desenvolve é de que a técnica é vazia de sentido, né? Então, por isso é possível, por exemplo, que a modernidade ela nasça utilizando a técnica, né? Portanto, os elementos técnicos, tecnológicos, a evolução tecnológica, a modernização técnica, a partir de certos valores advindos do iluminismo, da ideia de progresso, etc. e tal, mas é perfeitamente possível que a Igreja Católica esvazie esse sentido e preencha com outro, uma vez que a técnica é vazia, né? Por isso que é interessante esse argumento dele, porque a técnica ela não tem valor em si, ela é preenchida de valores a partir da forma como você utiliza, né? Como é o caso, por exemplo, quando a gente pensa o caso do Estado Islâmico, por exemplo, que utiliza de ferramentas tecnológicas absolutamente avançadas para promover coisas absolutamente antimodernas, né? Como é o caso da decapitação, utiliza ferramentas avançadas de streaming, né? E de gravações ao vivo, etc. tal, para decapitar pessoas, né? Por questões religiosas. Então, a técnica ela é vazia em si. Por isso é possível, né, me parece, esse processo que eu estou argumentando na minha tese, de que embora a técnica, o progresso técnico, ele tenha nascido com um viés valorativo específico ali do iluminismo, no século XVIII, etc., ele é completamente transformado à medida das necessidades e do próprio autor do discurso que utiliza ele. Né? Apropriado. Robson. Pode falar. Em certa medida, a modernidade começou arrancando cabeças. Arrancar a cabeça não é contraditório para a modernidade. Entende? Luís XVI perdeu a cabeça, antes dele o monarca inglês também perdeu a cabeça. Ou seja, a modernidade também ela tem seus aspectos violentos nesse sentido, né?
Mas eu tento a caminhar de forma parecida com você, quando eu penso essa relação ambígua. Eu acho que esse é o ponto, né? Pensar a ambiguidade. Pensar que no mundo contemporâneo, a relação da religião com a modernidade ela é sempre ambígua. Se de um lado a técnica moderna ela interessa, do outro lado, aspectos mais substanciais, mais substantivos dessa modernidade, especialmente aqueles que são, digamos, mais críticos, ou que colocam em perspectiva crítica a tradição, eles tendem a ser rejeitados. Então, você vai encontrar, por exemplo, uma igreja evangélica grande, uma mega church, toda cheia de tecnologia. Essa igreja, pensando na igreja neopentecostal, ela vai absorver uma série de discursos do mundo extra-religioso, que são discursos modernos, que vão ser vertidos para o mundo religioso. No caso, a teologia da prosperidade. Entretanto, quando a gente pensa na moral e na maneira que a modernidade lida com a moral, eles vão assumir uma posição conservadora. São essas ambiguidades, né, que eu acho que são interessantes de ser ressaltadas, né, para que a gente não caia numa simplificação de imaginar que ou a igreja rejeita, seja ou a religião de maneira geral. A gente está falando um pouco de igreja porque a gente está pensando no nosso lugar religioso, mas a gente precisa, então, modular a ideia de que, e superar a ideia, na verdade, de que a religião ela rejeita completamente a modernidade, ou ela aceita completamente, entende? Ou seja, alguns aspectos do mundo moderno vão ser apropriados, outros vão ser rejeitados pelo mesmo grupo religioso, inclusive. Legal. Fazendo uma citação de Pierre Sanches aqui, ele diz: a religião está presa no redemoinho da cultura e identidades. No mesmo texto, inclusive, né? Exatamente. Rapaz, eu tinha preparado a citação, coloquei a citação no final do meu slide, você faz a citação no início da sua fala. Queimei um slide, meu. Mas eu não vi seus slides, tá? Não vi problema, não tem problema, não. Eu gosto muito daquele texto. Na verdade, a antropologia é uma área bem interessante, sabe? Para explorar um pouco, para ampliar um pouco o nosso entendimento de religião. Eu não sei como é que acontece com o Robson, mas acontece muito comigo. Às vezes a gente pensa a religião muito no sentido doutrinário, abstrato, e ignoramos questões tipo cotidiano religioso, cotidiano de pessoas religiosas, a prática religiosa. Entende? Se a gente fica... Esse é o meu medo, na verdade, JP, da discussão muito teórica e às vezes sociológica nesse sentido mais teórico, conceitual da religião, que perde o seu aspecto prático, né? Ou seja, de olhar a prática em si, as pessoas, como elas lidam com a religião de fato, né? Como a experiência, inclusive, é contraditória na vida delas. O sujeito é cristão, mas a gente não pode imaginar um cristão como um modelo ideal que realmente existe, sabe? Então, a antropologia, nesse sentido, especialmente quando se faz o uso da etnografia, eu usei um pouco de etnografia no doutorado, é muito interessante, sabe? Porque você aproxima um pouco da realidade prática. É interessante isso, por exemplo, no caso da religiosidade popular, né? A maneira como a sociologia da religião no Brasil, por exemplo, desenvolveu conceitos e tipos ideais da religiosidade popular que menosprezam, não tem outra palavra, completamente a prática, o cotidiano religioso, a ponto de se desenvolver no Brasil a tese de que as pessoas da religiosidade popular, portanto, daqueles que não praticam o catolicismo oficial, romanizado, litúrgico, eles têm uma fé meramente localizada na festa, ou seja, saiu da festa, eles não são mais religiosos. Ou seja, diminui completamente a prática cotidiana religiosa, que muitas vezes está ligada ao cotidiano de fato, e não tanto ao além, mas ao cotidiano, mas que são práticas religiosas, né? E negar isso em prol de uma ideia de que só é religioso quando está celebrando liturgia é negar a realidade propriamente histórica dessas pessoas religiosas, né? Exato. É fazer de um padrão ou de um aspecto da religião o aspecto exclusivo. Exato. Bom, eu vou usar uma fala do JP, que ele mandou eu não lembro agora se foi aqui no público, no privado, ele diz: é muito pouco tempo para tanta coisa, né? Nossa, eu tentei sintetizar o máximo que eu pude. Nós pensamos em falar 1h30, já estamos 2 horas aqui ao vivo.
a gente não viu o tempo passar, né? Então, tanta coisa aí É verdade. Que a gente pode citar, debater e fazer uso dos historiadores da religião, dos sociólogos, dos antropólogos, para analisar, compreender e observar a sociedade, o indivíduo e as instituições, como eu mencionei antes. Bom, pessoal, eu vou encaminhando para o final aqui, e eu vou só fazer umas palavras, e eu passo para vocês aí para o último comentário e o tchau, né? E só comentar de que nós podemos perceber na fala dos professores, nos comentários dos participantes aí também, e perceber que o nosso debate que teve muito a ver com a proposta, né? Com a pluralidade, a convivência, os tensionamentos da religião na contemporaneidade. E eu vou repetir o que eu disse lá no começo, aos professores. A gente colocou lá uma introdução à paisagem religiosa na contemporaneidade. Então, aqui a gente já fez uma boa introdução, né? E que tem um debate muito grande, e a gente percebe nos professores uma grande contribuição nesse aspecto. Citar, assim, bem rapidamente, que a teoria da secularização, através das evidências empíricas, a forma mais dura, né? Ela se enganou a respeito da extinção da religião, né? Ela está se enganou, presente, inclusive, na Europa, diga de passagem. E o ser humano está convivendo aí com a ciência, com a tecnologia, com a subjetividade. Quem sabe a gente continua esse debate citando esses aspectos aí. Continua sendo um ser religioso, né? E o pluralismo religioso é uma evidência de que os vários caminhos religiosos estão aí, né? Certo? Então, muito obrigado, professores. Uma última palavrinha aí, vocês gostariam de fazer? JP, pode começar. Eu manifesto, mais uma vez, meu sentimento de gratidão, sabe? Fico muito contente de poder discutir com vocês, com o Elton, com o Robson. Robson é parceiro, amigo de discussão há um bom tempo, né? Nosso grupo, inclusive, é muito maior do que só nós dois. E estou disponível para trocar ideias. O meu contato, eu vou colocar meu contato depois no YouTube para, enfim, trocar experiência, porque a discussão é bastante ampla. E o tema religião, sobretudo agora, é um tema muito quente. Então, quem deseja pesquisar religião tem um campo imenso, né, no nosso contexto em especial. Eu também quero aproveitar para agradecer. Sempre que a gente tem essa oportunidade de debater, né, JP? Eu e o JP sempre está em algum grupo, algum GT, alguma coisa assim, e sempre a gente tem essa oportunidade de debater entre nós e com colegas, como é o caso do Elton, nas disciplinas que a gente ministrou juntos, sempre a gente tem aprendido muito, né? E hoje, mais uma vez, eu aprendi bastante, e essa possibilidade de diálogo é sempre muito rica, né? Não só com o JP, com o Elton, com o Marcos Manuel, com a Bianca, com todos que participaram aqui, que deram suas contribuições, isso é muito importante. Então, agradeço a vocês profundamente a oportunidade, agradeço a UBRA a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter feito esse convite a nós, eu agradeço a oportunidade de discutir com cada um de vocês que estiveram presentes, comentando, compartilhando com a gente o tempo de vocês, porque eu acho que a academia é isso, né? É o debate, é o conhecimento, é a abertura para a opinião e para além da opinião, o conhecimento que não se fecha, no caso da religião, aos conceitos religiosos, mas também não os despreza nem menospreza. Então, muito obrigado pela presença, pelo carinho de cada um de vocês. Elton, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Leve os nossos agradecimentos aos gestores também da UBRA, porque esse tipo de debate, esse tipo de espaço é realmente muito enriquecedor. Obrigado. Né? Ok. O professor JP colocou e-mail aí, né? Se alguém quiser coloca o meu também. debate, né? Eu vou colocar aqui pelo YouTube, pelo YouTube, né? Eu vou colocar o meu também. Se quiser mandar para mim, eu coloco. Vou lá no privado, eu jogo aí para tanto faz.
Pessoal, então, agradecer a companhia novamente dos professores, os participantes. Muito bom debater esse tema, olhar para essas observações, esse estudo dos colegas aí, é muito bom para a gente conhecer, aprimorar, né, ver esse olhar acadêmico, né, a respeito das religiões. Para mim, pessoalmente, também é muito edificante. Deixa eu ver aqui o e-mail do Robson. Então, Eu coloquei. Pode falar. Não, é só para avisar que eu já tinha colocado aí no chat também. Certo. Pessoal, então, nós vamos encerrar aqui. Um abraço a todos.